Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. E a gente começou desde o ano passado uma série trazendo empreendedores, o tema empreendedores. É uma oportunidade a gente trazer especialistas, profissionais, educadores, para falar para você empreendedor, para você que está querendo começar um novo negócio, para você que está querendo se ressignificar, para você que olha o empreendedor como, de repente, uma oportunidade nesse ano de 2026. Esse é um episódio que eu acho muito especial para a gente trazer essas opiniões. Inclusive, se você gosta, se você está gostando dessa série, curta aqui, comente com a gente, manda sugestões de pessoas que a gente possa conversar. Sempre é importante, né, para a gente cada vez mais aprender. Hoje eu vou falar com o Felipe, mas antes disso, eu queria trazer um recado especial, que essa temporada dos empreendedores está sendo com apoio da Rocha Consult. A Roche, que é uma empresa de contabilidade, na verdade, muito mais do que contabilidade, é uma parceria estratégica para você, Felipe, que está olhando, de repente, uma nova oportunidade aí da questão da legislação, de como é que você vê as questões dos pagamentos, notas fiscais, todo esse processo, né? A Rocha tem essa estrutura. Inclusive agora, começou recentemente, no início agora em janeiro, uma questão da nova lei, né? Da nova lei tributária. Então é importante, eu confesso que eu estou lendo isso com atenção agora, preciso ver o que isso impacta no empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor que tem que fazer de tudo, ele que compra, ele que vende, ele que não, emite nota fiscal. Se a gente não tiver pelo menos uma equipe de confiança, é necessário. Então a Rocha é essa equipe, né, que você tem muito mais do que, como eu falei, muito mais do que só uma contabilidade, é uma equipe. Então se você quiser entender melhor o impacto, né, no seu negócio, entender melhor essa questão da nova lei tributária, tem o WhatsApp deles, né, que é o 99178 8017. 99178 8017. Muito obrigado a Rocha pela oportunidade aqui desse capítulo especial de empreendedores. Hoje eu queria falar com meu amigo Felipe Falasca. Tudo bem, Fabio? Prazer, a gente, na verdade, já tinha alguns contatos desde o ano passado, lá no prêmio do ABC. Sim. Acabamos aproximando. Felipe, muito obrigado, viu? Obrigado aqui por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite aí, eu acho que bacana demais falar sobre empreendedorismo, sobre comunicação também, eu acho que esse é um papel nosso muito importante, ainda mais à frente das agências. É verdade. Felipe, eu tô trazendo uma coisa um pouco diferente, né? Antes de você falar, a gente vai falar um pouco sobre sistemas, mas assim, tem aquele momento que você fala de dúvida, de dor, assim, fala, cara, como é que eu faço? Tem uma frase, tem uma música, tem algo assim que te inspira, que quando bate ali, você fala, putz, deixa eu ouvir isso, deixa eu ler isso, tem algo assim que te dá um certo norte. Claro que eu sei que é muito individual, né? E aqui não é certo ou errado, é só uma curiosidade mesmo. Legal. Música, poxa vida, eu gosto muito de rock, então quando eu tô para tomar alguma decisão, algum desafio muito grande assim, eu boto um rock bem pesado para ver se dá uma aliviada ali na pressão e aí sim tomar decisão. Mas acho que eu acho que tem uma frase que eu tenho ouvido e falado e pensado muito, que é constância ganha do talento, quando o talento não é disciplinado. Constância ganha do talento, quando o talento não é disciplinado. Porque Perfeito. A minha agência, né, a Rei, está completando 10 anos, né, em 2026, e são 10 anos batalhando, e a gente sabe que só com constância. Falar, eu sou um cara criativo, eu sou um cara super planejado, eu sou bom de marketing, mas 10 anos batendo todos os dias, e é literalmente, né, a gente que empreende todo santo dia pensando 24 horas no negócio, se você não tiver constância, eu tenho certeza que você não segue, não vai ser um negócio promissor. Tenha constância. Perfeito, muito bom. Principalmente na onda aí das redes sociais, né, se você não tiver constância, você pode fazer um post, pode fazer uma campanha linda, mas se não tiver constância, né? Sim, você tem que aparecer sempre, eu acho que aparecer tanto numa rede social, quanto dentro do seu próprio negócio, você tem que estar todos os dias aparecendo, se mostrando, tentando mudar a rota quando necessário, mas é todo dia. Você falou que gosta de futebol, eu me lembro, há muitos anos atrás, ele até já faleceu, que é o Washington Oliveto. Sim. Uma vez ele falou uma frase interessante, isso aconteceu quando é que 90, que o Corinthians foi campeão com o gol do Viola? Acho que foi, 90, Acho que foi alguma coisa assim. Eu sou palmeirense, então sou meio suspeito. Eu também sou palmeirense, mas eu queria lembrar porque essa frase ficou marcada porque naquela época o Viola só tinha feito um gol e tinha sumido.
Ficou muitos anos sem fazer nada. Tanto é que depois foi até jogar no Palmeiras, né? Sim. E uma vez ele falou isso, né? A gente tem que tomar cuidado na publicidade, nas campanhas. Isso naquela época já falava isso, para não fazer campanhas viola. Porque assim, você faz uma que brilha, depois desaparece, né? Não era uma crítica à pessoa, mas a carreira dele, enfim. Assim, ó, aquele momento, aquela aquele fase que ele momento. estava passando, né? Então, Concordo. acho que eu concordo contigo muito sobre isso. Concordo. Deixa eu te falar, assim, sem querer prolongar muito, mas acho que é importante entender, né? Você, comunicação, você tem uma passagem pela Vox? Sim, trabalhei 11 anos na Vox, de 2005 até 2016, mais ou menos, ali. Trabalhando com comunicação também lá. Trabalhou com o nosso amigo Ricardo Júlio? Sim, foi meu gestor durante praticamente uns 3 a 4 anos ali, direto. Gente finíssima. Gente verdade. Finíssima, muito legal. E aí você sai e já monta a agência? Sim. Em 2016, outubro de 2016, saio da Vox já abrindo a agência. E aí, assim, talvez seja uma questão que acontece muito aqui, a gente vai, né, nessa série, é isso, né? E aqui, de novo, sem entrar na questão pessoal, mas ou por uma decisão pessoal, pelo momento, por várias questões, você fala, vou sair da Vox e vou montar uma agência. Que foi a primeira inspiração, assim, que te deu? Ixi, Desculpa te perguntar, nessa época você tinha quantos anos? Ali eu tinha 2016, 10 anos atrás, estou com 41, 31 anos. Mas a verdade é que eu sempre tive essa vontade de empreender. Desde o primeiro dia de CLT, trabalhava na transportadora, carregando caixa, dirigindo Kombi para lá e para cá. Eu sempre tive essa vontade, eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, e eu imaginava que eu estava numa agência lá. Trabalhava numa xerifada, num arquivo, falei, não, aqui é a minha agência, essa é a parte do atendimento. E eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca trabalhei nela. Isso até é um ponto importante de falar para quem quer empreender ou que está no começo, assim, tenha muita base. Não é só por vontade. Eu fui pela vontade. Eu quero ter, eu quero ser e vamos lá que vai dar tudo certo. O dia que eu abrir a agência vai aparecer 20 clientes ali no dia seguinte, mas não é bem assim, hein? Que fique bem claro. E aí fui para Vox, fiquei lá durante 11 anos trabalhando com comunicação interna. E aí, num dia, lindo dia, falei, ou é hoje ou é hoje. Teve uma conjuntura de questões ali. Falei pro chefe, é hoje que eu tenho que ir. E aí saí, graças a Deus, no dia seguinte consegui um cliente, mas eu saí mais na vontade do que no planejamento e comecei. Mas foi uma virada de chave, assim, eu sempre quis e chegou no momento que eu falei, ou eu tomo essa decisão, não tinha filho, estava ainda mais independente, falei, ou é agora ou vai ficando mais tempo, vai ficando mais desafiador conseguir. É claro que, assim, isso ao longo do tempo a gente vai percebendo, mas assim, tinha uma inquietação sua. Sim, né? O mundo corporativo tinha, obviamente, ainda mais uma Vox, com todo respeito, né? Enorme, entre aspas, uma certa estabilidade. Total, né? Ninguém entendia porque o que eu queria sair. Exatamente. É um caso até curioso. Uma ABC, pessoal, para quem está nos acompanhando aqui, eu trabalhei na Ford e ele trabalhou na Vox. No ABC Paulista, trabalhar numa empresa dessa, para gerações até um pouco anterior, era o sonho de qualquer um. Você disser que você está saindo da Vox, né, para montar a sua empresa, imagino que foi uma bomba nesse sentido, né? É isso mesmo. Ninguém entendia, na verdade, até o próprio gestor, não, Felipe, fica mais, pega mais bagagem. Eu falei, não, tem que ser agora. E é um caso curioso que um fornecedor meu de gráfica virou amigo, hoje é amigo pessoal, ele ia lá para me atender, ele sempre falava, Felipe, não sai, cara. O mundo aqui fora é muito mais difícil do que você imagina. E ele me segurou, por incrível que pareça, quase 3 anos. Eu era para ter saído antes, para abrir o negócio. Ele falou, cara, fica mais tempo, pega mais bagagem, pega mais história, entende o negócio, vai se programando, porque aqui fora não é brincadeira. Porque é o que você falou, Fabião. O fato de ter essa estabilidade, ela dá uma camuflada no que é a realidade fora. Super. Pô, salário bonitinho no final do mês, eu tenho os meus benefícios, eu tenho tudo bonitinho. E você acha que saindo vai ser isso, mas a guerra aqui fora é bem maior. Super. Mas, claro que você olhando hoje, você tomou uma decisão, você não tinha, quando você saiu, assim, você não tinha, quando você falou, já arrumei um cliente, você já tinha uma conversa ou não? Não tinha. Na verdade, não. Eu sempre tive os papos com colegas de trabalho, assim, de trabalho e de profissão.
E aí, próximo de sair, tudo mais, eu conversando com uma colega que era jornalista, falei, ó, vou abrir uma agência. Ela falou, eu topo, tô em casa aqui, era boa, porque ela também era minha prestadora dentro da Volks lá, eu falei, então vamos. Aí no dia meio que não bololô ali de sair e tudo, porque não é só sair, né? Você tem todo um processo de homologação para sair, mas todo aviso prévio. Nesse meio tempo, ela conseguiu, por intermédio dela, por indicação dela, o primeiro cliente da agência, que está até hoje com a gente. Olha que legal. 10 anos. Porque assim, não necessariamente, talvez essa seja a melhor dica, né? Mas assim, é importante, quer dizer, tem uma ambição, tem um desejo. Talvez hoje, se você tivesse a oportunidade hoje, você faria o quê? Você mapearia melhor? Sim. Para quem está nos ouvindo agora, que tá há 10 anos, o Felipe lá na Volks há 10 anos atrás. Isso, acho que assim, se você tem o desejo de empreender, a primeira coisa é identificar qual que é a área que você quer empreender. Eu sugeriria aquilo que você sabe fazer melhor. Não vou abrir nenhum restaurante porque eu não sei nem fazer arroz. Então, faz aquilo que você sabe fazer. Só que antes de você abrir o negócio, na minha opinião, vai para a área de atuação. Então, por exemplo, eu nunca trabalhei em agência e quis abrir uma agência. Se tivesse voltado lá atrás, a primeira coisa é falar, quero ter uma agência? Vou procurar um emprego que seja o mais barato para poder entrar dentro de uma agência e entender como é que é aquele negócio. Perfeito. E aí, tem um atendimento, como é que lida com a gestão, como é que faz para adquirir cliente. Teria pego essa bagagem para aí sim falar, agora eu estou preparado para abrir um negócio. Não sair e falar assim, agora eu vou e como é que faz? Mas essa colega sua é sua sócia? Não. Trabalhou comigo durante um tempo. Tá. É que, de uma certa forma, ela te acabou ajudando um pouco nesse sentido do cliente. Ajudou, isso. Aí a gente trabalhou em parceria durante praticamente 2 anos. E aí eu acho que o marido dela mudou de país, por conta, ele trabalhava na Volks também, ele mudou de país. E aí ela foi acompanhar, falou, Felipe, eu não consigo mais fazer o dia a dia com você. E aí a gente foi para cada lado. É que tem uma coisa interessante também, eu também vivi algo parecido com você, que eu acho que tem um lado positivo, eu sempre falo sobre isso. Se você tem essa clareza de onde você quer trabalhar, tem uma coisa que é o network orgânico. Nesse momento, também. Se você tem ali, né, independente do que você está fazendo, existe uma galera organicamente que vai junto com você ou vai te indicar. Isso. Acho que talvez essa parte boa dessa passagem, nesse momento. Depois a gente vai falar até agora, passado 10 anos. Aí são novos desafios, porque, teoricamente, esse orgânico já acabou ou diminuiu. Sim. Essa parte do network também é muito importante. Enquanto você está, por exemplo, empregado numa empresa, faça relacionamento, entenda que todas as portas podem ser abertas. Então, lide isso como um negócio. Eu sofri um pouquinho. Acho que por ser muito tímido, introvertido, fazia todo o social possível e imaginável dentro da Volks, mas ficava dentro dessa bolha, tudo bem que era uma empresa gigante, mas dentro dessa bolha. E eu senti quando saí, tá bom, agora com quem que eu vou conversar? E você ia conversar, conversei com essa amiga, ela já, não, vou descolar um cliente aqui, e assim foi. Então, hoje eu vejo que o relacionamento, desde o primeiro dia de emprego, é o mais importante. Até me permita fazer um comentário pessoal. Eu trabalhei na Ford, depois fui trabalhar na Peugeot Citroën. E depois de 5 anos eu saí da Peugeot Citroën. Quando eu me vi olhando para as oportunidades de mercado, eu tinha uma só pessoa, que coincidentemente era da Volkswagen, caminhões lá em Resende, que lá tem a Volkswagen, que era bem próximo, porque eu não cuidei nesse momento dessas relações. As minhas relações eram totalmente internas. E aí tinha essa pessoa, inclusive no dia seguinte eu fiz até uma entrevista na Volkswagen Caminhões, pra você ter uma ideia que foi boa nesse sentido. Acabou não dando certo, foi até bom, mas enfim. Quando eu fui, passou de um tempo, eu virei gerente de comunicação na TAM, linhas aéreas. E eu falo pra vocês de coração, a primeira coisa que estava no meu radar todos os dias, eu vou trabalhar, obviamente, mas network aqui vai ser fundamental. Fiquei 2 anos e meio na TAM, houve a fusão com a LAN, eu saí da LAN e foi justamente quando eu monto a Novembro 4. Aí sim, essa rede ampliou-se demais. Sim. Então, assim, acho que o seu comentário é perfeito. Se alguém que está hoje está trabalhando numa empresa fisicamente lá, CLT e tal, olhe isso não só dentro da sua empresa, olhe as relações. Claro que às vezes é difícil, porque, por exemplo, você não consegue ir nos eventos network, tomar café com a galera, ok. Mas não perca isso.
né? Na medida do possível, tenta marcar lá no final do dia um café, uma conversa, se possível, vai almoçar com alguém. Começa isso, porque na hora que você toma a decisão, ou porque às vezes a própria empresa pode tomar a decisão, você tem Sim. toda a razão. É E eu isso vivi isso mesmo. 2 vezes, uma muito ruim e uma muito boa, porque, claro, depois do aprendizado. Juro pra você, sabe quando você olha assim pra todos os meus contatos, tinha um cara assim. Você falou, esse cara aqui é o que eu posso ligar, né? Não tinha. Quando eu saí da TAM, eu já tenho uma lista maior. Sim, aí você já tinha. Porque foi intencional, né? Porque eu tenho muito isso. E eu demorei para entender, tá? Também, igual você, assim, de ter passado a parte de ser interesseiro, né? Que parece ser interesseiro, mas a partir do momento que é uma relação justa, que você também está sendo, né? Ser uma pessoa interessante, É isso aí. é o mais. Flui natural, né? Então, o relacionamento, esse networking, não entenda que você só está sendo interesseiro. Seja interessante também, né? Perfeito. Eu até comento isso, Felipe. Eu acho que a gente infelizmente, criou-se um estereótipo muito negativo da palavra interesseiro. A gente vive dos nossos interesses. Claro que o que não dá para ser é só interesseiro. É só buscar coisas. Você tem que ser Isso. interessante. Mas Uhum. ok, quando você está querendo comprar um carro, você tem interesse para entender o mercado. Se você vai olhar o carro. Quando eventualmente você quer namorar um rapaz ou uma menina, você tem interesse, né? Mas eu concordo contigo. Acho que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado em ser interessante. Sim, sem ser forçado também, né? Porque Sim, perfeito. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem interesse, a gente tem nossos interesses, cada um no seu momento. eu entendo que toda relação é de interesse, seja com a sua esposa, com os filhos. Perfeito. Eu tenho interesse pela minha esposa, ela tem por mim. A partir do momento que esses interesses são comuns ou que eu tô atendendo os interesses dela, a gente vai seguir e vai, né, ser feliz. A partir do momento que os interesses já não se fazem muito interesse, né, assim, não tem a recíproca, aí o interesse ali acaba caindo. Então, E eu concordo muito com você, inclusive no mercado de trabalho. Às vezes a gente acaba criticando muito, porque a empresa mandou o cara embora. Às vezes os interesses não se combinam, por menos várias questões, né? Sim, total. Claro que existem alguns cuidados, né, de mandar embora, enfim. Mas é isso, às vezes acontece, os interesses, o momento, acho que isso é muito importante. Boa. Ô Felipe, falando, hoje você tá, a HAL tem 10 anos, né, fez 10 anos, tá fazendo 2026. agora em 2026 10 Isso. anos. O mercado de comunicação, e aí eu até queria trazer um pouco aqui, né, falando da nossa área, ele tá cada vez mais competitivo, né? A gente até falou aqui rapidamente antes. A inteligência artificial, por um lado, nos ajuda muito, mas também traz novos desafios, né? Sim. O cara que tá... Vamos pensar assim, o Felipe de 10 anos atrás, o Fábio de 10, 13 anos atrás, que tá nos ouvindo aqui, que tem uma... A gente tá no ABC Paulista, que quer, de repente, empreender, criar sua própria agência. A gente teve, no final do ano passado, o ABC da Comunicação fez um prêmio gigantesco. Fantástico. Com um monte de agência, acho muito legal, né? E a única coisa curiosa é que, sim, com agências com 10, 15 anos, pouquíssimas, você viu lá, né? Você viu, que fez o reconhecimento, eu acho que tinham 4, 5, com 15 menos, com 20 uma. Mas ok, faz parte. Mas para esse cara que tá aqui, por exemplo, eu tive na Metodista, né? O pessoal sei que me acompanha, o cara que de repente é o Fábio e o Felipe lá de trás que quer empreender. O que você acha que é a principal diferença desse cara hoje com tudo que tem hoje, com a inteligência, com os desafios e tal? Se eu fosse empreender hoje. Se fosse empreender hoje com inteligência artificial junto, eu acho que nada tira o olhar de contexto. A partir do momento que você quer empreender, você não pode ser só o especialista naquele assunto. Empreender é você construir uma empresa. Empresa tem pessoas embaixo, processos e produtos. Isso. A partir do momento que você quer fazer isso, você não pode ser só o especialista. Você vai ter que ter uma visão de negócio. Então você também, da comunicação, a gente vem da comunicação, eu venho da área criativa, sou o cara que era apaixonado por Photoshop. A partir do momento, e isso demorou para entender também, tá? Não foi de um dia para o outro, mas a partir do momento que eu quis ter a agência, eu não poderia só ficar no Photoshop, ou achar que só a parte criativa ia resolver.
A partir do momento que você funda e você está como líder ali, a visão mais ampla do negócio, de saber que existem outras entradas, não é só aquilo que você gosta de fazer. Eu diria até que você vai fazer muito pouco aquilo que você gosta e vai fazer muito do que precisa ser feito. Então, tenha visão mais ampla. Dá uma arrumada no foco ali, abre um pouquinho mais, entende. Para empreender, tem que ter network, tem que captar cliente, tem que fazer relacionamento, tem que cuidar de pessoas dentro da agência. Então, você tem todo um mundo ali. Amplia o olhar, amplia o foco, que eu acho que ali é o pontapé inicial. Não, perfeito. E acho que, inclusive, essa sua fala, acho, não tenho certeza, que ela combina com a fala anterior, quando você diz assim, eu nunca tinha vivido dentro de uma agência. E aí, eu acho que você pode, por exemplo, conhecer alguém que tem uma agência, talvez, obviamente, durante a semana, se você não pode, à noite, no final de semana. Cara, como é que é ter agência? Perguntar não ofende. Não, e se possível, de repente, se você tiver um horário disponível, passa um dia na agência do cara. Perfeito. Né? Perfeito. Porque o que você falou é muito comum, tá, pessoal? É muito comum. Eu venho da questão. Eu sempre fui de. Apesar de não ser jornalista, eu sempre gostei de layout, mas mais de texto. É o que você falou, hoje é o que menos faço. Né? É o que a gente mais faz. Agora, relacionamento de equipe, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente, de repente, a história do network. E também acho que passa uma coisa importante, né, Felipe, que eu falo muito nas empresas, que é a história do se conhecer, porque pode ser que você descubra que o lance seu não é ser dono da agência. Existe E aí te frustra isso. muito, né? Sim. Porque você queria ser, porque você queria ter a sua própria empresa, tá tudo bem, acho que faz parte. Mas essa carga de trabalho que joga para você, o cara, não é que é mais ou que é menos, é diferente daquilo que é seu. Você falou do Photoshop, né? Se você fosse um cara que quisesse só e podia fazer o melhor Photoshop do mundo, não seria um bom empreendedor, mas poderia ser um excelente profissional dentro da empresa, né? Totalmente. Eu acho que sim, você tem que se conhecer, entender. É claro que tudo faz parte de uma evolução, então, eu gostava muito de fazer criação, do Photoshop. A partir do momento que o teu objetivo, o teu sonho é maior do que o que você gosta em específico, acho que aí você começa a tomar decisões mais racionais. Então, tipo, rolam umas fugas, assim, isso é natural, 10 anos de agência, Claro. às vezes rola uma fuga, fala, vou mexer no Photoshop ali para tentar ajudar a equipe, só que é uma fuga ali Sim. do que precisa ser feito. E é natural, eu entendo que faz parte, eu falo, não, faz parte, acho que uma horinha aqui não vai também matar ninguém, só que você precisa estar atento a todos esses outros lados. Então, assim, se conhecer no sentido de, tá bom, eu sei que eu tenho esse momento de escape, eu preciso aprender coisas novas na evolução do empreendedor e é o que você falou, 2, 3 anos atrás a gente quase não se falava muito de inteligência artificial. Agora a gente só fala disso. Como é que eu vou aplicar isso no negócio? Como é que eu vou mostrar para o cliente? Como isso está afetando o meu negócio? Mas tá bom, isso é uma parte. Pode ser que ela está sendo incorporada a todos os negócios, mas tá bom, como é que eu lido melhor com isso? Então, essa visão macro é que você começa a encaixar as pecinhas que estão entrando no meio do caminho. Então, aprenda, veja onde você é melhor, onde você precisa melhorar. E como eu falei, eu sou um cara muito tímido. Como é que eu vou fazer networking? Cara, preciso melhorar isso. Preciso me conhecer, saber que aquele momento é para aquilo lá, se prepara, treine e vai. Isso. E flui. Isso pode ser com finanças, pode ser com relacionamento com o fornecedor, igual você comentou. E tem outra coisa, né, que eu acho que também passa por uma necessidade de se conhecer. Eu preciso trazer gente comigo, não necessariamente funcionários ou sócios, pode ter parceiros, né? Uma das coisas que eu acho que o mercado cada vez mais está mais aberto é isso, né? Até o caso que eu falei no início, né? Por exemplo, essa parte tributária. Cara, eu não vou nem discutir esse assunto. Então você vai para o cara que conhece. Ah, Fábio, mas eu não tenho verba para pagar. Ok, você tem várias pessoas interessadas aí em parcerias que podem se unir. Eu não sou bom cara do network, mas eu posso ter alguém. Eu não sou esse cara do Photoshop, mas eu posso ter alguém. Então, eu acho que também trazer esses olhares de parcerias, né, é importante, né? Porque talvez um dos nossos... Eu queria te perguntar, né? Até te perguntar assim. Teve algum momento assim que você fala, putz, eu tô tendo algum comportamento ou algum erro que vai me derrubar ou já me derrubou? Derrubou no sentido assim, né? De falar, preciso repensar. Teve algum momento que você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui que eu preciso virar esse jogo?
Já, e eu acho que é constante isso. A cada fase que você tem. Cada mês. É praticamente cada mês. Mas tem fases, assim. Uma das fases que, é, assim, foi uma virada de chave muito grande. Foi ali pro começo da agência, uns 3 anos talvez, que eu comecei a perceber que só falar sim para tudo não ia resolver. Então era sim pro orçamento que o cliente estava me dando. Eu te pago tanto. E aí, no medo de perder, de não ter, não sei. Ah, não, eu aceito. Ofereceu 1.000, você tá bom. Isso, era mais ou menos isso. Eu tive um cliente que a gente queria ter como experiência, que era de design de embalagem, a gente nunca tinha feito. Só que, cara, assim, ele negociava dando preço. Eu falei, não, mas não é esse preço. Não, é o que eu pago. E aí, naquela coisa de ter o cliente, de ter essa recorrência de dinheiro, a gente aceitou. Só que aí, no final do relacionamento com esse cliente, foi a virada de chave. Falou, opa, peraí, a gente não precisa mais aceitar que a gente fique sem receber nenhum job naquele mês, mas aceitar porcaria pra gente ficar mal, porque aí começa você ficar doente, porque tem que entregar, fazer, não sei o que, não sei. Falou, opa, então peraí, vamos dizer mais não. E atrelado a isso, por conta da parte de grana, que eu deixei um pouco de lado por ser de comunicação, publicitário, foi a parte financeira. Depois de ver que a gente estava trabalhando e não estava tendo receita, eu falei, opa, alguma coisa está errada. Aí uma parte foi essa questão, saber dizer não e entender que há clientes e clientes. E também a parte financeira, comecei a olhar um pouco melhor, peraí, vamos ver como é que a gente deixa mais rentável essa empresa, a agência. Como é que a gente consegue ter um fluxo de caixa melhor para poder investir em qualquer coisa que seja, um computador novo, um software diferente. E foi dali que foi virando, mas até chegar isso aí eu já tinha ficado doente, já tava falando, cara, a agência não vai, não dá dinheiro isso aqui, eu só bato na cabeça, fica 24 horas com dor de cabeça e não dá retorno. E aí foi nessa virada. Porque assim, eu concordo totalmente com você. Acho que é um dilema que principalmente quem está começando e principalmente quem está vendendo serviço, né? Serviço. Quando você vende um produto, é um commodity, ainda você tem uma negociação. Agora, o serviço Coincidentemente, eu falei esses dias com uma colega que ela falou isso, né? Ela falou, cara, muito desafiador para mim, porque a gente fica sempre com aquele medo. Se eu ofereço muito pouco, o trabalho fica, às vezes, mal visto ali. Se eu ofereço muito, não fecha. Não fecha. Mas não é no muito no sentido de querer ganhar dinheiro, é para ter um valor justo. Uma das coisas que eu tento fazer, não sei se você consegue fazer isso, eu tenho uma dica, quando eu estou conversando com um cliente, quando tem um pouquinho mais de liberdade, cara, você pode me dar pelo menos uma ideia, uma estimativa de orçamento? Porque você consegue, assim, de novo, é melhor você saber, claro, às vezes o cara vai sempre aquela conversa, a gente não tem que ver. 99% dos casos é assim, né? Mas assim, tem algumas pequenas técnicas que a gente vai aprendendo ali com o cara, dizer, ok, mas, porque assim, vamos concordar, um exemplo figurado, se o cara fala 5 é uma coisa, se ele fala 10 é uma coisa, se ele fala 15 é outra. Eu tento minimamente, não é fácil, mas Felipe, só para ter, assim, para ser mais assertivo, eu queria muito trabalhar contigo, né? Nós temos uma ideia aqui, acho que teve uma boa aderência. Fábio, eu acho que é 5, então você já sabe. Até o que entregar para ele com 5, né? E eu até para não ter isso que você for dessa coisa da frustração, da dor de cabeça, né? Ou superestimar ou subestimar, às vezes você fala que o cara não vai ter grana para fazer um projeto, alguma coisa, e na verdade ele tá com tanta expectativa que ele tem aquele investimento. Mas eu faço isso igual você, Fabião. Toda vez que eu vou conversar, seja cliente até novo, assim, às vezes é por indicação, eu sempre procuro, assim, manter muito transparente, muito honesto, falar, cara, eu preciso ter uma noção, porque eu posso te entregar um Gol, eu posso te entregar uma Ferrari. Eu sei que a sua expectativa é uma Ferrari, mas você tem que saber o quanto que você vai pagar por isso. Então, eu também tento, sempre que possível, eu converso, mostro, explico, olha, vai por esse caminho, porque há vários caminhos, né, para uma mesma solução. Então, posso ir para uma básica agora, ou criar um plano para ele, sucessivo ali, para ele poder ir escalando, mas total. No exemplo que você deu, às vezes o cara quer um Gol mesmo, né? E a gente oferece uma Ferrari, né? Na maioria dos casos é isso. Você quer sempre oferecer o melhor do que você pode ter ali dentro de casa, mas não necessariamente ele está precisando ou ele quer aquilo lá. Ainda mais hoje com essa questão de inteligência artificial
que tudo se resolve com um clique, né? Um prompt ali já resolve e você acaba tendo que alinhar muito bem essas expectativas. Primeira coisa. Eu acho que isso é bem desafiador. Para mim, é os pontos, quando você for dessa virada de chave, é de olhar o financeiro. Tem até um termo que o pessoal usa bastante, que às vezes a gente precisa demitir aí o cliente, né? Isso foi essa virada de chave. Eu demiti esse cliente das embalagens, porque eu falei, cara, eu tô passando mal de que ele pedindo umas coisas que eu não pagava, mas nem a face da frente da embalagem lá que ele queria que montasse. Falei, a gente vai precisar começar a demitir. Eu não sei se você, enfim, se você acredita muito nisso, até uma coisa meio pessoal. Eu acho que às vezes a gente precisa fazer isso até para liberar energia mesmo, assim, porque isso que você falou me veio aqui muito forte, porque às vezes é isso mesmo, né? Você dá dor de cabeça, você fica mal, porque você tem até pela sua ética, você quer entregar, você nunca vai deixar de entregar. Não, e aí você tá entregando negócio, pegando de novo o sentido figurar para ganhar 1.000, não que o 1.000 não seja, mas enfim, não faz sentido. Sim. Então, eu acho que é isso. Às vezes, se organizar, dizer, não vou pegar mesmo, vou fazer alguma coisa, vou tentar um outro projeto. Eu concordo com isso, A gente fez isso. E liberar energia, para mim, é total. Eu compactuo com isso também, porque aí você libera a tua energia para pensar em coisas novas. Porque não necessariamente não ter um cliente naquele momento específico é ruim. Às vezes você precisa daquele momento para se organizar melhor, para dar um passo maior depois. Perfeito. Hoje a Rail tem quantos colaboradores? Hoje a Rail está com 15, entre gestão, atendimento, criação, desenvolvimento e animação. E todo mundo basicamente home office? 100% home office. 100%. Veio a pandemia, a gente tinha um escritório em São Paulo, no Ipiranga, e aí quando veio a pandemia não podia mais se unir, então vamos ficar em casa 3 a 4 e 5 dias, foi ver, o pessoal começou a se espalhar lá, já, agora a gente tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro, tem no Guarujá. Uma curiosidade, pensando até como empresário, né, como empreendedor, claro que é desafiador, como é que você tem algum ritual de equipe, como equipe? Enfim, depois eu falo o que eu acho, mas eu queria te ouvir. Sempre. Quando começou a pandemia, ainda mais. A gente entendeu o que precisava, então a gente tem uma reunião toda segunda-feira, às 10 da manhã. Essa aí é o santo do santo do santo. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, às 10, para passar tudo que vai ter de desafio na semana. A gente tem reunião todos os dias, que seria a daily, né, que chama, para passar as atividades mais urgentes do dia, ou algum desafio que pintou de repente, de uma tarde para outra. Então, essa constância de comunicação, de conversa, a gente trabalhou muito no nosso sistema de gestão lá, então a gente trabalhou para que ele trabalhasse por nós. Então, faz com que todo mundo esteja conectado. É um desafio, e aí como empreendedor, eu às vezes sinto falta realmente de ter um espaço físico para poder unir as pessoas. Eu sou das antigas também, eu gosto de face to face ali, olhar na cara, conversar, tomar um café, brindar. Mas eu sei que faz parte de um novo momento que a gente está passando, assim, e provavelmente vai ficar aí. Mas eu gosto desse exemplo que você traz, porque eu acho que a questão, primeiro que é o novo cenário que está vindo cada vez mais forte, mas é não perder alguns rituais, né? E aí, provavelmente, não sei se conscientemente ou inconscientemente, você traz isso da Volks, né? Porque você traz as empresas que têm processos, né? Que têm regras, que têm reuniões formais, às vezes até exageradamente, mas enfim. Hoje em dia. Mas eu concordo contigo, assim, essa coisa de toda segunda-feira, enfim, qualquer dia da semana, uma reunião formal, para passar o que está acontecendo, né, para tirar as dúvidas. Eu acho que isso é fundamental. E quando eu falo em comunicação interna também, que é a nossa praia, isso para qualquer empresa, não é só para Volkswagen, para Ford. Uma empresa que tem 10, 15 colaboradores tem que ter um processo de comunicação interna. Precisa. Né? Claro que respeitando aí as diversas questões. Até porque essa galera também, além dessa questão de você precisa motivar essa galera, né? O cara precisa ser, porque assim, o trabalho à distância, não que ele, nesse aspecto você não possa ter, mas ele acaba ficando um pouco mais distante, literalmente, a questão da motivação da equipe, né, celebrar. Essa é uma boa discussão. Eu tive no prêmio da BC da Comunicação, lá com o menino lá da Octopus, ele me perguntou isso. Falou, cara, você tá dando aula, não sei o quê, como é que é para você essa questão
das empresas, cultura organizacional, funciona a empresa à distância? Eu falei, funciona, temos que ter alguns outros cuidados diferentes, você não pode usar a mesma fórmula que você usava Sim, no presencial. total. Eu não posso usar aqui, fazia isso e tal, mas é mais desafiador, né? Não, com certeza. Essa parte, especialmente da celebração, eu sinto que o maior desafio não é o dia a dia, de entrega, de reunião, de alinhamento, de expectativa, mas essa parte da união barra celebração. Você saber que aquele momento é para celebrar e você está distante. Às vezes você está com uma energia, o outro está meio triste ali com alguma coisa e assim vai. Isso é o maior desafio. Tem que saber lidar com isso também. E eu acho que principalmente, né, como empreendedor, e aí você traz isso no início, né, Felipe? Talvez esse é um desafio importante. Eu sou publicitário, eu sou jornalista, sou Photoshop. Esse é exemplo prático. A partir do momento que você vira empreendedor, você não é nada disso mais. Eventualmente, como você mesmo falou, pode fazer algumas ações, pode ter uma zona ali de segurança onde você pode fazer, mas o que espera de você não é mais isso. Não, nem um pouco. Né? Espera de você essa gestão, buscar novos clientes, eventualmente, fazer novas conversas. E é difícil às vezes, né? Eu volto isso porque não é tão simples essa mudança dessa chavinha, né? Não é. Não mesmo. Porque a partir do momento que você tem uma zona de conforto, você quer ficar lá. O teu cérebro te empurra para ir lá. Só que empreender não é ter zona de conforto, em nenhum momento. É você saber que você tem que fazer e batalhar, e depois você vai encontrar, talvez no futuro, uma zona de conforto onde você sabe que aquele modelo de negócio que você batalhou tanto para construir e que hoje está fluindo, e é hoje, né? Pode te dar uma zona de conforto. Hoje. É hoje. Amanhã já é outro dia. Mas é isso mesmo. Eu acho que tem que ter esse controle de saber que você não é mais o especialista, você é um cara mais generalista, é o cara que sabe entender, conectar ponto dentro e fora da agência, é isso. Nessa série dos empreendedores eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que um grande desafio é se conhecer para empreender. Não que você não precisa se conhecer para a vida, para questões, nós somos pais, enfim, tudo isso acontece. Mas o empreendedor, ele tem uma característica diferente de um CLT. E não estou dizendo que seja mais ou que seja menos. Você tem empresas onde o CLT é pesadíssima, cobrança terrível e tal. E você tem empreendedores que têm uma vida mais leve nesse sentido. De novo, não é a comparação. Mas são características diferentes. Sim, são. Né? É difícil comparar porque são realmente mundos diferentes que estão no mercado ali, né? O CLT ele tem as suas estabilidades, mas existe também uma pressão, eu acho que por ter tantos processos, tantas hierarquias, tanto volume ali, tem umas justificativas diferentes para essa pressão. No empreendedor já é diferente, você tem outras pressões que faz com que o seu dia vire um caldeirão de emoções, porque uma hora você tá, agora eu consegui aquele cliente, amanhã já não tá mais, aí já vem um imposto diferente, igual você comentou, novo que tá mudando a legislação, falou, agora feio, como é que eu vou fazer isso acontecer? Então é uma montanha russa de emoções que o empreendedor precisa saber lidar. Eu sempre uso o seguinte, duas analogias. Uma que eu acho a seguinte: quando você está numa empresa, a onda te leva. Mesmo que você não queira, vem um novo projeto, um novo trabalho, um novo chefe, a onda vai te levando. Quando você é empreendedor, você precisa criar essa onda, né? Resumiu bem. E aí, outro dia eu estava no evento, a moça colocou assim para mim, achei interessante. Ela falou: o CLT, você está dentro de uma gaiola, tá fechado dentro da gaiola, só que todo dia vem alguém te dar uma comida lá. O empreendedor, enfim, o pessoal que está na carreira solo, tá fora da gaiola. Só que você tem que buscar comida. É isso. Perfeito. Melhor analogia Melhor que pode que tem. ter. Melhor que tem. Mas de novo... Eu posso voar, mas eu vou ter que voar para pegar comida, né? E de novo, mas eu gosto... Tudo bem, você gosta disso, mas é importante você entender isso. Não, tem que saber aonde você está indo. Empreender, ainda mais hoje em dia com rede social, que parece que tudo é bonito, né? Empreender, não, você não precisa mais ser CLT. Não é para todo mundo. Isso eu falo dentro de casa. Minha esposa é CLT, eu falei, e aí, vamos empreender junto? Falei, eu não tenho o que você tem aí dentro de você que faz te motivar. Eu não tenho. Eu tenho medo, eu tenho meio receio das incertezas que é o
né, o empreendedorismo, ela falou, não tenho esse perfil. Isso aí. Falei, então tá tudo bem. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E, de novo, não é que é certo ou errado, são Não. características diferentes, porque a gente precisa olhar como empreendedor aquilo que combina mais comigo, aquilo que eventualmente funciona. Tem gente que vai adorar ficar voando para achar essa comida, tem gente que vai preferir essa previsibilidade, É isso mesmo. né? Acho que isso é importante. Mas, assim, pensando aqui, o cara que, pô, escutei ele, estou ouvindo lá, tem a IA chegando agora, mas ainda tem espaço para empreender, assim, até pensando, obviamente, no nosso setor. Claro que tem um monte de outros setores aí que a gente nem tem competência para isso. Sim. Mas quando você olha para as agências hoje, para as consultorias, hoje em dia eu escuto muito a boutique, né? Quer dizer, aquela coisa específica, né? O cara faz só o detalhezinho da comunicação, só faz tal coisa, enfim. Tem espaço ainda para quem quer empreender? Tem, sempre tem. Sempre vai ter uma dor que se você preencher, você tá bem ali. Eu acho que especialmente no mundo da comunicação existe isso. Eu sinto, por trabalhar com comunicação interna também e tecnologia, que a união desses dois mundos tem um bom mercado ainda, que não está sendo tão explorado. Então, Sim. você saber de comunicação, especialmente comunicação interna, você ter uma base sólida em tecnologia, eu acho que se você souber integrar esses dois mundos, é o que a gente faz dentro da agência, sabe? Tentar sempre fazer essa mescla dos mundos, tem oportunidade aí. Eu vejo que muita gente fala de inteligência artificial, faz, mas, por exemplo, a comunicação interna, eu acho que ainda tem um mundo a ser explorado, né? Não querendo jogar contra o time, né, da agência, mas eu acho que se a gente, como agência, conseguir ofertar isso, tem bastante mercado. E o que você falou faz total sentido. A agência, por si só, ela tem que se reinventar. E acho que a gente está passando por um momento de reinvenção. Essa tradicional de criar o job, criar a peça linda, criativa. Hoje, com o mercado como ele está, né, baseado especialmente na inteligência artificial, eu acho que está mudando. A gente vai ter que entender muito sobre isso, saber quais são as expectativas, igual você comentou. Será que o cara quer uma Ferrari? Será que ele quer um Gol? Como é que eu trabalho com isso? E aí você conseguir mudar um pouquinho do pensamento de agência tradicional, ou se você quer começar a empreender, pense diferente de uma agência tradicional. Eu entrei no mercado que era atendimento, planejamento, time criativo e mídia. Já não é, tá muito diferente isso, e aí você precisa saber lidar. Então tem mercado, sim, eu acho que tem bastante ainda. Eu gosto muito dessa fala, Felipe, pelo seguinte, né? Eu tô há 30 anos com comunicação interna. E a comunicação interna tem uma característica, nesse aspecto ruim, ela tá sempre atrás. Por exemplo, há muito tempo atrás a gente falava, a comunicação precisa beber mais da água do marketing. A gente não fazia as coisas para comunicação interna e o marketing já estava lá avançado. A comunicação interna depois veio, né, que já tinha veio mais forte o endomarketing, por exemplo. Aí as empresas começaram a beber mais dessa água. Comunicação mais estratégica. Você tem muita razão que você fala em relação à inteligência artificial. Ainda tá nesse momento ainda, sempre está muito olhando para fora. Você tem empresas que têm uma baita inteligência artificial, mas nas relações internas, eu até brinco, é um modelo extremamente offline. Então o cara fala um monte de coisa, e a relação do colaborador, por exemplo, com pedido de férias ainda é no papel que precisa assinar, entregar. E aí quando você fala, por exemplo, uma das soluções que é a história de você ter os chats, os robozinhos, os agentes, a comunicação interna precisa beber mais disso. Claro que tem algumas variáveis, tem a questão da cultura organizacional, tem a questão do orçamento. Infelizmente, comunicação é uma área pobre, né, nesse sentido, né? A gente vê muito isso. Mas você tem razão, eu acho que você falou que fiquei pensando, talvez o futuro aí para quem quer trabalhar, especialmente em comunicação interna, com esse advento da inteligência, como é que eu entendo essa dor, sabe? Isso, porque o cliente também está esperando isso. É. Porque você falou, é a verba que está diminuindo, é a concorrência que está aumentando, é a geração nova que está entrando dentro das empresas. Como é que eu entendo isso? E através do conhecimento de comunicação, talvez um conhecimento de tecnologia, como é que eu consigo ofertar isso de uma maneira que seja atrativa, que seja diferente, que possa dar aderência à cultura daquela empresa em si, né?
Não, faz todo sentido, porque, claro, você tem várias vertentes. Para quem trabalha em comunicação, uma das coisas que eu, pelo menos, acredito muito, que é o exercício da escuta, né? Eu acho muito importante. Então, a gente, às vezes, gasta uma energia grande e necessária para expor, para falar as coisas, mas a gente precisa escutar bastante, acho que talvez pode ser. Outro dia eu falei, vou criar um curso de escutador, né? Porque é isso, né? A gente não escuta as pessoas. Porque não é escutar. Você já diferente, ouviu, né? Você já ouviu esse termo, né? As pessoas, elas estão ouvindo para responder. Eu nem terminei, você já está respondendo. Não, é escutar, é compreender. Eu não sei se você concorda com esse termo, eu uso lá nas aulas na SPM, que eu acho que a gente vai. O comunicador do futuro interno, ele vai ser cada vez mais um curador. Totalmente. Não é mais o cara do Photoshop, não é mais o cara do design, porque isso, a tecnologia está chegando aí mais rápido. E vai fazer. Podemos discutir um monte de coisa. Mas é o curador, né? Sim, totalmente. Eu acho que a gente é porque vai começar a entender a cultura da empresa. Então, a gente como comunicador ou como agência que está responsável pela comunicação, é entender essa cultura e conseguir traduzir isso da melhor maneira possível. Aí pode ser através da inteligência, pode ser através de qualquer outra ferramenta. Mas a partir do momento que a gente entende a cultura da empresa e consegue traduzir isso da melhor forma e entender quais são os canais que podem ser, eu acho que é o caminho que você começa a se estabelecer. Você fala, e esse negócio da escuta eu acho totalmente. Isso dentro da agência, eu sempre falo, quando a gente vai conversar com um cliente, para pegar briefing, o que seja, assim, a gente precisa escutar mais o que não está sendo dito do que o que está sendo dito. Porque o que está sendo dito é o óbvio, praticamente. É aquilo que a pessoa está conseguindo externar. Mas será que o que ela está conseguindo externar é o que realmente ela quer? Perfeito. E aí, pessoal de atendimento, especialmente, eu sempre falo, cara, extrapola um pouquinho do que ele está falando. Sai do óbvio, sai do que A, B e C. Será que esse A, B e C é o que realmente ele quer? E aí é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Saber fazer a pergunta certa, saber o momento de fazer a pergunta. Perfeito. Então, acho que eu diria que pode fazer esse curso aí que vai dar muito certo. Assim, é que tem dois pontos importantes. Por um lado, a gente fala, e você falou com toda a razão, que essa tecnologia ajudando, mas, por outro lado, essa tecnologia cada vez mais vai colocar esses processos de uma maneira mais fáceis. E a grande questão é escutar, e você falou bem, é perguntar, né? A gente... Porque, às vezes, isso é uma das coisas mais comuns, para quem trabalha em comunicação sabe disso. Às vezes o cara não sabe o que ele quer. Não sabe. Eu acho que eu diria que a maioria das vezes. Porque, na verdade, ele tem uma dor. Às vezes ele fala assim, eu quero fazer um jornal novo, por exemplo. Será que realmente é o jornal? Aí você vai entender que não é o jornal. Na verdade, o que ele precisava era ter criado uma comunicação com a equipe dele, por exemplo. E que não precisa ser nada físico, né? Não precisava ser nada físico. As pessoas reclamam muito de reuniões, né? A minha experiência faz o seguinte, cara, uma reunião bem feita talvez seja o melhor meio de comunicação que você tem na empresa. Quando você disse agora há pouco que você tem um ritual toda segunda-feira, cara, pra mim isso é o melhor meio de comunicação, claro, com o tempo, às vezes a reunião fica cansativa, mas o problema não é a reunião, é como é que a gente conduz a reunião. Concordo. Então as pessoas falam, mas eu não aguento mais reunião. O problema é que às vezes você entra numa reunião, uma das coisas eu comento sobre isso, às vezes você entra na reunião, você não sabe por que você entrou na reunião, não sabe para que tem a reunião, aí tudo bem, mas assim, eu acho que é isso, é você ouvir, é você perguntar, é você questionar, e isso tem uma vantagem que não tá, ainda pelo menos não está na inteligência artificial, né? Isso é verdade, essa parte de você entender. Por enquanto, né? Por enquanto. Ela pode te ajudar em algumas coisas, mas eu acho que a condução de uma reunião, essa escuta ativa, eu acho que tudo faz parte da experiência também. Super. Eu acho que a bagagem, né? A bagagem ali que te faz entender que o que ele está falando nem sempre é o que ele quer, ou a dor que ele está transmitindo ali pode ser uma coisa diferente do que realmente está sendo a realidade. E aí você, no mesmo momento que está acontecendo a reunião, você já conseguir conectar os pontos. Isso. E conseguir fazer as perguntas corretas é o que vai diferenciando você, especialmente como empreendedor, porque às vezes você também está fazendo relacionamento, fazendo network, e você já, ali naquele momento, conversando com uma pessoa, você já está conectando, fala, mas a pessoa está falando isso, eu ouvi isso na semana passada de outra pessoa, será que eu não consigo falar com ela aqui sobre esse tema e fazer toda essa conexão? Eu acho que a escuta é
Principal. E aí a tecnologia nesse aspecto ajuda muito. Por exemplo, eu tive um tempo atrás uma conversa com um cliente e aí eu fui entender o cliente, né, antes, pelas redes sociais e tal. E aí quando eu escrevi na inteligência artificial, eu pedi, me dá informações sobre esse cliente. Essa é a parte boa de você usar. Isso. Claro que ele trouxe uma fotografia de tudo que estava acontecendo, mas ele trouxe alguns pontos que já me deixaram preparados para essa reunião. Sempre faço isso também. No nosso caso, tinha a ver com clima organizacional, com comunicação, com reputação. Então eu falei, como é que está essa empresa tal? Ela foi vendida tal, não tem Glassdoor, né, que são as reclamações dos colaboradores, não tem muito. Então você já vai entendendo ali. Não é uma fotografia 100%, mas ela já te dá um norte. Sim. Isso eu acho que é legal, a gente aproveitar a inteligência, porque você imagina você ficar procurando uma coisa ou outra. Ele me deu um relatório dessa empresa. Isso. Eu falo que a gente foi batata, cara. Na hora que eu joguei algumas provocações... Bateu certinho ali, né, com o relatório. Eu acho que sim, ela serve muito, para mim, no meu caso, muito como assistente. Eu acho que é isso aí. Se pesquisar sobre um cliente, sobre um nicho, sobre um mercado, sobre um segmento, cara, não faço mais pesquisa manual 100%. Também não confio 100%. Eu prefiro ler ali, através da nossa bagagem, da nossa experiência, falar, será que faz sentido isso? Se questione sempre. Inteligência artificial serve para ajudar, mas questione sempre, eu falo. Nesse caso, o que eu achei que foi legal é que, assim, não era nem a profundidade, mas os temas que ele trouxe me ajudou a abrir algumas coisas que eu não tinha pensado. E aí sim você vai se aprofundando depois, se for necessário, daquele caso lá. Por exemplo, nessa empresa tinha uma questão de responsabilidade ambiental grande. É uma coisa que eu não perguntaria se eu não tivesse... não tivesse aparecendo no relatório ali, né? Não é uma coisa que está tão no nosso comum assim, né? Não. Responsabilidade ambiental, não. Mas esse é um tema que é muito tocado nessa empresa. Eu falo, opa, legal. Aí tanto é que... Mas a questão... esse é um tema importante pra gente. Olha aí. Não, faz parte. Usa bastante, mas questione sempre. Felipe, eu queria agradecer muito. Ótimo. Eu sei que a gente teria mais tempo aqui para falar. Tem nossos horários aqui. Claro. Desejar para você, para toda a equipe, um feliz 2026 de sucesso. Obrigado aí pela sua história, prazer te conhecer, espero que a gente tenha mais contatos. Desde o ano passado a gente se falou lá no prêmio. Parabéns pelo prêmio que você ganhou, né? Obrigado. Foram 2 prêmios. Foram 2 também. Da campanha, inclusive, de comunicação interna. Sim, é o DNA. Eu falo que é o DNA, tem que ter algum prêmio ali. Foi o prêmio Foi o de trilha de carreira, uma campanha de comunicação interna de um dos clientes nossos, da Eldorado Brasil. E a outra foi Foi de identidade visual, chama ImedTech o cliente, foi um branding do zero lá que a gente criou, também ganhou um bronze lá. Legal, eu também trouxe aqui, também tenho um prêmio. Podia ter. Eu também aqui ganhei o prêmio lá de um projeto de comunicação também. Também, Stakeholders, que legal. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí por estar aqui com a gente. E queria agradecer você, né, que está acompanhando, você que está com a gente aqui nessa jornada do empreendedor. Se você tiver indicações, inclusive, de novos empreendedores, passa aqui pra gente. Muito obrigado. Agradecer de novo a Rocha Consult pela oportunidade, por estar nos apoiando. E lembrando que agora, com a reforma tributária, que a gente acabou de falar agora, que é um assunto que não está no nosso radar, né? Não. Nem temos competência para isso. Então, que se você puder entrar em contato com a Rocha, é bem importante para você. Isso impacta diretamente o negócio financeiro. Isso é muito importante, tá bom? Obrigado novamente, pessoal, e uma boa semana para todos.